Cuidar da mente é um ato de amor próprio empoderado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Cuidar da Mente Podcast, um espaço reservado para falar de emoções, relações, ter empatia, assim como de saúde mental. Hoje vamos falar de um tema necessário e muito importante, sensível, que é a pressão de ter filhos no casamento. Do tempo, espaço, assim como a saúde mental e como isso afeta a relação dos casais. Para esta conversa necessária, vou receber aqui a doutora Palmira, ela que é psicóloga clínica, investigadora e também com uma vasta experiência no mercado. Bem-vinda, doutora Palmira, e peço para que se apresente para quem não lhe conhece. Obrigada, Winnie, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, já estava ansiosa por essa data. Como já disse, eu sou psicóloga clínica, já trabalho nesta área há mais de 23 anos, tenho atendido todo tipo de casos e estes em particular do tema que nos traz aqui hoje tem sido uma constante ao longo dos tempos, né? Então acho que é pertinente poder usar esse canal, esse veículo para podermos passar a informação para mais pessoas, não só as mulheres, atenção. Certo, porque temos homens também que sofrem pressão nesta questão de ter filhos no casamento, tempo, a idade. Em algum momento nós pensamos que só as mulheres é que sofrem pressão por causa da questão da idade e muito mais. Não, porque já casou, já é tempo e tudo mais, mas isso vamos falar ao longo da nossa entrevista. Doutora Palmira, neste momento eu vou lhe pedir para também que partilhe conosco um pouco daquela que é a sua experiência com casais. Acredito que tem recebido casais que procuram a sua ajuda por terem passado por uma pressão. Então gostava de saber qual é a sua experiência nesta área. Bom, por incrível que pareça, são as mulheres que procuram ajuda. A pressão é exercida sobre o casal, é verdade, mas no fundo, e olhando um pouco para a nossa cultura, quem acaba por sofrer e carregar a responsabilidade por trazer esta criança ao mundo é a mulher. Então, da experiência que tenho, o problema do casal é trazido pela mulher. Muito poucas vezes conseguimos trazer esse companheiro para a sessão e das poucas vezes que veio o casal por iniciativa própria, sente-se que ainda assim a família pressiona esta mulher para engravidar e trazer filho como se fosse responsabilidade única dela, não é? A prática também mostra que nós não temos a cultura de fazer os exames médicos necessários na mulher e no homem, não é? Se está a haver demora para vir a criança, normalmente vai-se dirigir a atenção para a mulher, ir à procura de exames, tentar ver o que é que está a acontecer de errado, e só quando já estão esgotadas as hipóteses todas do lado feminino é que se começa finalmente a pensar no possível problema no homem, não é? Mas quando eu chamei a atenção no início de que é um problema que atinge tanto a mulher como os homens, não era necessariamente apenas em relação ao casal. Nós temos que pensar nisto como um problema familiar, um problema da comunidade. Mas é no seio da família onde devem haver as medidas protetoras e de suporte para que esta pressão não se transforme numa doença mental. Não é? Porque a própria família é constituída por homens e mulheres e todos fazem essa pressão sobre o casal. Não é? Por isso é que acho que a informação que a gente deve disseminar sobre isso não pode ser dirigida apenas às mulheres. Das mulheres que já lhe procuraram, porque disse aqui que a maior parte são mulheres que têm procurado apoio e destas mulheres já passaram antes por algum exame que tenham sido submetidos com seus parceiros? Sim, algumas já. E a verdade é que nós aqui em Moçambique, quando se fala de saúde sexual e reprodutiva, como já tinha dito, está voltada para a mulher.
Quando vem o casal, já são situações em que já exploraram várias possibilidades. Os casos mais recentes que tive foi até já numa fase mais adiantada em que estavam a procurar outras formas de conseguir essa gestação, por inseminação artificial, por outros tratamentos que tiveram que ir buscar lá fora e ainda assim estava difícil conceber. Já tive outros casos que estavam relacionados com problemas na própria sexualidade, por exemplo, outros por causa de problemas no relacionamento, mas nesse aspecto em particular dos casais, a causa costuma ser mais biológica, não é? Ou de um ou do outro, e precisam ter esse apoio para conseguirem ir à procura da resposta. E temos aquelas situações em que essa resposta não é possível para aquele casal. Ok? Então é preciso recorrer à adoção ou recorrer a outras formas que aqui em Moçambique ainda não se vê muito, uma barriga de aluguer ou coisa do género, que nós ainda temos que andar um bocadinho para chegar lá. Certo. E em que momento esta pressão causa deixa de ser pressão e vira um sofrimento para a mulher? Desde o primeiro minuto. Ok? Se eu sou mulher, estou com um sonho, tenho planos de iniciar uma família, tenho um companheiro, o mais provável é que dentro desse sonho, dentro desse plano, estejam crianças previstas, não é? A partir do momento em que, nos prazos que nós como casal estabelecemos, esta criança não aparece, eu sozinha já me sinto pressionada. Por quê? Porque veio de uma cultura, não é? De uma crença de que, ok, casou, tem que ter um filho, não é? Vamos assumir que agora estamos numa época mais moderna, em que as mulheres mais jovens preferem pôr outras prioridades no seu relacionamento. Ok, vamos casar, mas primeiro vamos estabilizar o nosso emprego, vamos acabar de ter a nossa casa, carro e estas coisas todas, e depois vamos ter o nosso filho. Nesse período já estamos a ter a pressão social, a pressão familiar. Mas se eu e o meu companheiro, eu e a minha companheira estamos convictos que essa não é a nossa data, então nós vamos com firmeza apoiar um ao outro e conseguir sustentar até o período em que a gente planificou que vai ser o nosso momento de gerar uma criança. Só que quando aquele nosso momento não acontece, então nós próprios começamos a nos sentir pressionados. E aí vem o peso todo da sociedade, da família, e já começamos a sentir, ok? Então, é preciso haver um equilíbrio entre a demanda que a família, que a comunidade nos traz e o nosso plano e o nosso desejo. Nem sempre vão ser compatíveis, mas se nós tivermos aquela firmeza de que o meu prazo, a minha linha de planificação e eu vou ter uma criança nessa altura, eu consigo sustentar e segurar e resistir e argumentar até chegar a este período. Bom, bem, muitos não têm dado importância a este ponto. Muitos olham e dizem, olha, tu tens filhos, está na hora, já passa de tempo. Exato. Mas olhando para este ponto, que efeitos esta pressão causa à saúde mental da mulher? Nós, quando não temos uma estrutura individual, não é, forte, nós somos suscetíveis a sucumbir a toda e qualquer pressão, seja de que tipo for. Esta em particular, e com o passar dos anos, quando começa a vir o fator idade, quando começa a vir o fator emprego, sobretudo se esta mulher quiser ser autónoma e começa a ser vista com outros olhos, se ela não tiver esta segurança, essa autoconfiança, essa autoestima bem estável, os sintomas começam a aparecer logo a seguir, não é? Insegurança, tristeza, isolamento. Imagina, sempre que há um evento familiar, todas as tias, eu acho que há muita mulher que se vai identificar com isso. Há um almoço, há um jantar, há uma festa, há um casamento. Maria, então, quando é que vai nos dar um neto? Quando é que vai nos dar um sobrinho? São questões que as pessoas colocam sem ter a sensibilidade de perceber o que é que se passa do outro lado. Por vezes essa mulher até está a tentar, mas não tem possibilidades do ponto de vista biológico. Se calhar o seu parceiro é que não tem essa capacidade do ponto de vista biológico. Se calhar para ela ainda não chegou o momento. Se calhar esta mulher tem várias outras dificuldades emocionais que estão a fazer com que
o seu organismo, com que a parte biológica não esteja receptiva a uma gestação. Se calhar aquele relacionamento dela não lhe dá a segurança que ela precisa para ter uma criança. Então, nós temos que ter sensibilidade para isso, não é? Quando estamos nesses encontros familiares, quando as pessoas mais velhas fazem estes questionamentos, não posso assumir que é tudo por maldade. Mas essa cobrança, as pessoas têm que estar cada vez mais conscientes de que essa cobrança pode ferir, pode causar sintomas, não é? E mexer com o emocional destas mulheres e até desses homens, não é? E levar a doenças mentais mesmo, não é? E mais, eu quero acrescentar um outro detalhe. Não é só em relação às mulheres casadas ou que têm um relacionamento estável. Eu penso que a coisa ainda fica mais grave quando esta pressão vai sobre mulheres que ainda estão solteiras, não é? Que já têm a idade que elas acham que já deviam estar casadas, já deviam ter filhos, e aí temos a pressão de não ter filho e a pressão de não estar casada, não é? Como é que eu vou gerir isso? Então é muito normal começares a ver estas pessoas ou a se isolarem ou a terem uma postura um pouco mais agressiva ao responder a esse tipo de cobrança, porque a cobrança é feita de forma irrefletida. Ok? Há uma pressão clara no seio familiar para que esta pessoa seja forçada a ter um relacionamento, a ter filhos, porque já está na idade. Está na idade de acordo com o quê? Em que manual é que está escrito que o ser humano obrigatoriamente até a idade X é o prazo para engravidar, ter filhos, para estar casada, não é? Então, temos que ter muito cuidado, e este apelo vai para as tias, para os tios, para as avós, para os irmãos, para os primos e as primas. Parem de cobrar, vamos parar de cobrar, não é? Cada um vai fazer o seu plano de vida e vai atingir as metas que decidir atingir quando as circunstâncias assim permitirem. Certo. E no meio de tudo isso também temos a questão da ansiedade, a culpa, o medo de perder o parceiro. Muitas mulheres, elas acabam, por exemplo, adiando os seus planos, adiando os seus sonhos, porque têm que se cumprir com uma determinada pressão, ou uma pressão que é feita no meio da sociedade, e também aquela culpa de perder o parceiro, mas isto afeta em algum momento a saúde mental da mulher, e isso tem sido frequente. Existem mulheres que aparecem para pedir apoio porque estão com esta ansiedade, esta culpa, este medo de perder o parceiro. Se eu não der um filho ao meu parceiro, ele ameaça deixar-me, ou ele diz que vai me deixar porque eu não faço filhos. Como é que tem sido, ou é frequente essas pessoas pedirem apoio nesta questão? Tem acontecido, sim, senhora. Não posso dizer que é frequente, não é? Porque não tem um estudo feito a respeito, mas da minha experiência, não só casos com o receio de que o parceiro vai arranjar uma outra relação para ter esses filhos, como situações em que esse parceiro efetivamente foi ter filhos fora do casamento porque aquela mulher não lhe podia dar aqueles filhos, não é? Quando a gente consegue intervir a tempo, o casal vai junto à procura de uma solução. Aquelas soluções que já tinha falado, adoção, inseminação artificial e outras tantas. Mas há situações em que este homem está a ser pressionado também pela família e tem que resolver, ou pelo menos tens que provar que podes, que o problema não é teu, que é dela, não é? Então há este desvio para ir ter esta criança numa outra situação. E esta mulher está em sofrimento, com todos esses sintomas, com todos esses sentimentos de culpa, e começa a trazer outro tipo de dificuldades noutras esferas da vida dela, porque o seu pilar, a sua base, que é a sua família nuclear, já não está a ser satisfatório. E há sim este medo de perder o relacionamento porque não posso gerar uma criança, não é? E é por isso que eu dizia que se o casal estiver unido, eles podem superar essas dificuldades e enfrentar até a pressão familiar juntos para resolver e encontrar outras soluções. Agora, quando não há essa sintonia, quando este companheiro entra no esquema da cobrança, não é? Independentemente se fizeram os 12 exames ou não, quando ele entra nesse sistema da cobrança, esta mulher fica desamparada. Ok? Mesmo que tenha algum apoio da sua família mais próxima, mas ela fica desamparada porque ela passa a ser o centro do problema. Ok? E ela precisa de encontrar formas, em primeiro lugar, de manter aquele casamento, de manter aquele companheiro e
conceder ou oferecer aquilo que a família está à espera, que é uma criança, não é? Nós, como profissionais, vamos sempre tentar lutar pelo bem-estar de todos, né? Mas em primeiro lugar desta mulher que está em sofrimento, porque ela tem que fazer essa superação, reconquistar a sua autoconfiança, a sua autoestima e perceber que se o teu companheiro não está à altura de te amparar e andar contigo de mãos dadas para resolver esse problema, como é que será quando tiverem um filho? Porque quando tiverem um filho virão outros problemas, ok? Estará do teu lado ou vai optar por outros caminhos? É bem complicado. E como é que esta pressão afeta o autoestima e a identidade da mulher? Aqui eu vou voltar de novo a puxar pelas questões culturais, não é? Se formos pensar no conjunto de características que no nosso meio se espera que seja a identidade desta mulher, o que é que aí vem? Tem que ser uma boa companheira, uma boa dona de casa, tem que gerar filhos, tem que saber educar os filhos, tem que saber cuidar deste marido. Se não for capaz de gerar filho, então você é menos mulher. Já não é uma mulher suficiente para o nosso filho. A pressão e o esforço que essa família faz para pressionar esta mulher a ter esta criança vem sempre com esta mensagem, não nas entrelinhas, mas de forma muito patente, de que se não és capaz de dar esta criança, então falta-te alguma coisa. Isto fica no ouvido da mulher. Eu não sou mulher suficiente. Ela vai se sentir diminuída, ela vai ser diminuída por estas pessoas. Por vezes, mesmo que não lhe digam diretamente, mas a atitude, a postura, os olhares, não é? Pequenos gestos que esta mulher vai sentindo no seio familiar, mesmo no seio comunitário, às vezes até na igreja, né? Porque já vi casos desses na igreja, que não estás a conseguir conceber, então ou vamos fazer orações, não está a dar certo, então alguma coisa mais. Esta mulher começa a se sentir diminuída, começa a se sentir incapaz, ok, de prover algo que é importante para construir uma família, não é? E isto é o suficiente para dar cabo da tua autoestima, da tua autoconfiança, não é? Quando isso acontece, já estamos a entrar para os sintomas depressivos, para os sintomas de ansiedade, não é? E normalmente o que vai acontecer quando a mulher começa a entrar nesse círculo vicioso de sintomas e depressões e mais sintomas, vai começar a afetar a relação dela com o companheiro. Vai começar a criar conflitos nesta relação, né? E esses conflitos naturalmente vão gerar mais sintomas, né? Então é uma catadupa, é um conjunto de problemas que vão se acumulando e que, se não houver uma intervenção a nível familiar ou de um profissional, provavelmente vai acabar com o relacionamento. E também podemos olhar para a questão dos homens. Exatamente. Em algum momento também afeta a saúde, afeta o autoestima masculino. Os homens não se excluem nunca desta equação. Mesmo quando a pressão é toda sobre a mulher, imaginem o seguinte cenário. A família já está a pressionar, porque já passaram 2 anos, vocês estão casados, não estamos a ter uma criança, não é? Esta mulher não está a dar filhos, o que é que se passa, filha? Por que é que não acontece uma criança? Quem vai ser o próximo alvo que vai, em paralelo a ser alvo da atenção? É este marido. Tu arranjaste uma mulher que não nos traz netos, ok? E do lado da mulher pode vir a informação de ver lá se o problema não é do teu marido. Então o homem não está excluído dessa equação, não é? E se o casal até estiver bem, este homem vai sofrer com as dores da sua mulher, com os sintomas da sua mulher, não é? Qualquer alteração no estado emocional de um dos membros desse casal vai acabar por afetar o outro. Se eles estiverem com um relacionamento estável, se realmente gostarem um do outro, basta que um não esteja bem para que o casal não fique bem, não é? Então, o problema da gestação, o problema de gerar uma criança de forma tardia, acaba por afetar os dois. É como eu disse, enquanto o casal estiver unido e tiver o seu próprio plano e decidir que a nossa data vai ser esta, não há problema. Quando deixarem de andar de mãos dadas, todas as pressões familiares e sociais vão ser motivos de sintomas. Vão ser muito mais difíceis de gerir. Como lidar
com o discurso de o tempo está a passar e como é que isso afeta a nossa saúde. Quando digo nossa saúde, eu sou mulher e também deste lado temos homens a acompanhar o nosso podcast. Então, como lidar com este discurso? Mas antes de responder, eu gostava de convidar a todos a ativar o sininho para que possam receber as notificações, porque teremos mais temas interessantes sobre saúde mental. Volto a si. Como lidar com este discurso? O tempo está a passar. Bom, nós temos 2 tempos aqui a ter em consideração. O tempo biológico e o tempo social, cultural. O tempo biológico está estabelecido, não é? Mas a ciência tem nos mostrado que ele vai se alargando cada vez mais. Antigamente dizia-se que chegar aos 40, ter um filho depois dos 40 era um problema, não é? Vamos ter crianças deficientes, com um monte de doenças. Hoje em dia já sabemos que isso não é verdade, não é? A ciência avançou a tal ponto que uma mulher saudável, com um bom acompanhamento, ela pode sim gerar uma criança depois dos 40 sem grandes riscos. Então a mulher tem a liberdade de poder escolher quando é que vai ter esta criança. Aqui em Moçambique ainda não existe isso, mas nos outros países podes congelar os teus óvulos, não é? E depois dos 40, depois dos 50, arranjar uma barriga de aluguer e alguém gerar uma criança que biologicamente é sua, não é? Pelo menos tem a sua carga genética, mas eu não vou entrar por aí porque não se aplica ao nosso contexto. E esse é o tempo biológico, não é? Que a ciência, a medicina, de alguma forma, vai nos ajudar a ir gerindo. Mas depois temos o tempo social, o tempo cultural. Quem determina esse tempo? Quem determina qual é a idade que a mulher ou que o homem deve ter a sua primeira criança? Quem determina que depois da idade X a criança tem que ter Y número de filhos? Porque também tem isso. Não é só o ter filhos, é ter filhos. Não é? Há a pressão de ter o primeiro filho, não é? Depois você lá consegue ter o primeiro filho, depois só uma criança. Quando é que vem o segundo? Quando é que vem o terceiro? Ok? E cada um vai fazer o seu julgamento, vai dar a sua opinião, vai fazer a sua pressão sem pensar na realidade daquele casal. Então, esse tempo cultural, para mim, é o mais perigoso. Porque é um tempo que cada um da sua cabeça vai achar que pode impor ao outro na sua cobrança. Eu posso ser o primeiro filho aos 24 anos, que é o que biologicamente me predispõe a estar mais preparada para gerar a criança pela primeira vez, não é? Mas eu posso decidir ter essa primeira criança aos 35. Porque assumi que primeiro tenho que priorizar outras coisas. É o meu tempo. Mas não é o tempo da minha mãe, não é o tempo da minha avó, não é o tempo da minha tia, não é o tempo da minha sogra, não é o tempo da minha comunidade. A minha comunidade está a olhar para mim, eu já estou casada há 3 anos, eu e meu marido ainda não tivemos filhos. E todo mundo vai pressionar. A minha comunidade vai olhar para mim, vai perceber que eu já tenho 30 anos, ainda não estou noiva, não lobolei, não casei, e vai me questionar. Este é o tempo social, ok? Do mesmo jeito que o tempo social nos pressiona a outras conquistas, não é? Também vai nos pressionar a esta. E se nós cedermos a tudo que os outros dizem, nós vamos perder a nossa própria identidade. Porque cada um tem que ser capaz de definir o seu próprio caminho, ok? E cingir-se a ele. Claro que vamos ter alguma flexibilidade, mas eu não vou ter um filho porque a sociedade está a exigir. E depois, quando chegar a hora de comprar o leite e as fraldas, essa sociedade não vai providenciar. E por que as mulheres elas sofrem no silêncio? Será que têm medo de serem julgadas? Porque acredito que existem mulheres também que não procuram nenhum especialista para ter este apoio, para poder encontrar uma força, porque às vezes nós procuramos especialistas para poderem nos apoiar. Então, por que será que elas sofrem no silêncio? Eu acho que em primeiro lugar que é porque elas não sabem que podem ter ajuda profissional para isso. E aqui nós, o sistema de saúde, de alguma forma, tem que divulgar mais esse tipo de informação.
para as mulheres saberem que se estão nessa situação, podem ter um apoio para prevenir o surgimento de sintomas, para saber fazer um melhor enfrentamento dessa pressão, para saber como comunicar melhor com a família, com a comunidade nessas situações, porque nós não temos que responder a tudo, não temos que ficar tristes a cada vez que demos um julgamento destes, não é? Então a mulher precisa ser capacitada para gerir as suas emoções em relação a isso e fazer esse enfrentamento, não é? Segundo, como a pressão vem de todos os lados, para onde é que ela se vai virar, não é? Eventualmente, ela há de ter um ou outro membro na sua família, na sua igreja, na sua comunidade, com quem ela poderá contar. Há de ter um amigo, uma amiga ou um familiar de confiança com quem ela poderá desabafar. Um padrinho, por exemplo, né, que poderá entender a sua situação e ir dando esse suporte. Mas, no geral, o que acontece é isso, é medo. É medo da discriminação, medo de passar por alguma humilhação. E de assumir que eu estou com essa dificuldade e não sei como resolver, não é? Mas essencialmente é preciso que hajam condições para estas mulheres saberem que podem ter este apoio, não é? E elas se sentirem confortáveis de ir procurar ajuda, porque não precisam sofrer no silêncio. E também talvez deixar aqui ficar que estamos abertos como os profissionais de saúde para poder dar este apoio, não só às mulheres, assim como aos homens. E temos vários profissionais pelo país que podem ajudar. Mas eu gostava de saber, neste momento, temos como dizer, aliás, como esta terapia poderá ajudar as mulheres, não só as mulheres, assim como os homens? Bom, primeiro quero aproveitar a deixa de dizer que não existe nenhum distrito nesse país todo que não tenha um profissional de saúde mental. Todos os distritos têm pelo menos um técnico de psiquiatria, um psicólogo para dar este apoio. Tá? Então, onde quer que estejam estas mulheres, procurem um profissional de saúde mental na unidade sanitária. E o que vai acontecer quando chegarem e apresentarem esse tipo de problema é que vão ter um profissional, em primeiro lugar, que vos escuta, né? Um lugar onde vocês poderão, de forma segura, partilhar a vossa experiência, o vosso sofrimento e ter esses sintomas todos analisados para uma boa superação. O que vai acontecer é que vai ser preciso definir estratégias, discutir estratégias para que esta mulher, para que este homem possa enfrentar as dificuldades que está a ter no âmbito familiar, no âmbito comunitário, ter alguma orientação sobre onde procurar ajuda médica para resolver, ou pelo menos para identificar qual é o problema biológico ou eventual problema biológico que os impede de gerar uma criança, não é? E a partir daí fazer este acompanhamento. A ideia é agir o mais cedo possível para prevenir o surgimento ou o agravamento desses sintomas. O que muda quando a mulher ela aprende a diferenciar a expectativa, a própria expectativa, né? E a expectativa externa? Ok. Eu acho que o que muda é que ela deixa de sofrer pela demanda dos outros. Porque se eu me focar na minha expectativa, no meu plano, não é? E ainda assim eu não estiver a conseguir realizar aquele sonho, aquele desejo, é um sofrimento meu, não é? Eu não estou a conseguir atingir aquilo que eu queria e não estou a sofrer porque não estou a atingir o que os outros querem que eu faça, não é? Eu penso que com apoio psicológico é muito mais fácil a pessoa superar desta pressão externa, não é? É logo. Em algumas sessões, a gente ajuda a pessoa a raciocinar e a refletir sobre o cenário e perceber que não precisamos ceder ou sofrer porque os outros estão a exigir coisas de nós que cabe a nós decidir, não é? Mas mais difícil é a pessoa superar quando os seus próprios planos, não é, não estão a acontecer por causa de dificuldades que já não dependem dela, dependem do seu organismo, dependem do seu biológico ou do seu companheiro, não é? Por causa de vicissitudes da vida que não lhe permitem estar em condições de ir ter essa criança, né? Porque eu posso até querer ter uma criança, mas ainda não consegui sequer ter uma casa, não tenho um emprego, meu marido também não tem um emprego. Vou ter uma criança, quem vai cuidar dela? Então prefiro me resguardar. Nessa altura vai ser preciso trabalhar com esta pessoa para ela se lembrar que se tomaste essa decisão é porque tens bom senso, não é? Estás a ser razoável.
Não vamos fazer porque os outros querem, vou fazer quando eles tiverem condições de fazer, quando eu puder cuidar desta criança como eu sempre desejei, né? Então, mas não é algo quadrado, né? A gente não tem uma receita, uma fórmula estanca para todos os pacientes, todas as mulheres e homens que vierem à nossa procura por causa desse tipo de problema, porque cada um virá com a sua queixa, com o seu próprio contexto de vida, cada um terá a sua própria forma de lidar com problemas gerais da vida e é a partir disto que a gente o ajuda a desenvolver estratégias para aquela situação em particular. Certo. Nesta conversa, aqui ocorreu-me uma questão. Existem situações em que o problema é biológico, existem situações em que não consegue se resolver. Aqui a Palmira teve aqui a dizer que podemos recorrer pela adoção, podemos recorrer por outras vias, e para aqueles casais que um dos parceiros diz que não pode adotar uma criança. Em algum momento esta mulher irá vir ao profissional de saúde para pedir apoio porque ela tem um desejo, tem um sonho que é de ter um filho, mas o seu parceiro diz que não pode adotar. Como é que fica esta situação deste casal? Como é que nós podemos apoiar a este casal? Bom, nós não podemos forçar nem sugerir que façam uma ou outra coisa, não é? Aqui o que nos resta é ver se o casal consegue comunicar de forma assertiva para chegarem a um consenso. Porque isso é uma questão de desencontro de interesses, não é? Vamos assumir que ambos querem ter um filho e não podem ter biologicamente. Como disseste, ela decide optar pela adoção e ele diz, não vou criar um filho que não seja meu, nem teu, ok? É um dilema. Nós não podemos dizer, ok, vocês sejam sensatos, adotem lá porque pelo menos vão ter uma criança. Não cabe a nós, não é essa a tarefa do profissional. No máximo o que nós vamos conseguir fazer aí é que esse casal consiga comunicar até chegarem a um consenso. Porque isto é uma situação de disputa, de desavença, né? De opções divergentes para a resolução do mesmo problema. Porque os dois querem resolver o problema. Será que só temos uma opção, que é a adoção? Será que não há outras alternativas? Ok? Então a ideia do profissional de saúde é ajudar as pessoas a alargarem um pouquinho o seu espectro de pensamento para ver se existem outras soluções e conversarem sobre elas para chegarem a um ponto de consenso. Nunca ir dirimir um conflito para dizer, olha, a mim me parece que a opção melhor é esta. Isso não existe, pelo menos não é essa a nossa função enquanto psicólogos. O que dizer às mulheres que não estão prontas a ser mãe neste momento? Não tenham pressa. Se eu não estou pronta para ser mãe, não estou pronta. Não é problema, é normal, não é? Independentemente da idade que tiver, ok? Porque a prontidão para ser mãe depende de vários fatores. Eu posso estar muito bem financeiramente, já ter todos os recursos necessários para cuidar de uma criança, mas emocionalmente não me sinto pronta. Emocionalmente ainda quero viajar, quero fazer outras coisas, quero fazer cursos, quero conquistar uma posição no trabalho. É meu direito. Entende? Então, eu vou ter uma criança quando as circunstâncias, né, me deixarem confortável para tomar essa decisão, porque é uma decisão importante, né? Então, eu vou estar pronta quando eu sentir que estou. Por que tantas mulheres elas são pressionadas a casar-se, mesmo sendo elas mulheres realizadas? Realizadas ou não, as mulheres são pressionadas para casar, não é? A verdade é que a sociedade está à espera que elas tenham um marido, não necessariamente que se casem. Este é o facto. A sociedade está à espera que elas tenham um marido, que tenham um companheiro, não é? E que vão constituir família, não é? Isso coloca uma responsabilidade muito grande nas costas desta mulher. E quando ela é realizada, é uma mulher que estudou, mesmo que não tenha estudado, que conquistou a sua autonomia, a sua independência, uma mulher que tem casa própria, que tem um emprego, que tem um negócio, uma estabilidade, tende a ser um pouco mais exigente na escolha do companheiro, né? Que tem que ser alguém que acrescente valor. Não estou a dizer que seja linear, não é? Que seja sempre assim, mas é uma tendência, não é? E por ser um pouco mais exigente e estar à espera de algo que complemente, então provavelmente ela vai levar um pouco mais de tempo para escolher, se calhar ela vai ser um pouco mais seletiva,
E nesse processo de selecionar o companheiro ideal, a família está ali à espera, não é? Os amigos, a sociedade. E já tive situações de pacientes que me disseram, os meus amigos começaram a promover encontros sem eu saber, para eu conhecer pessoas, quando eu não queria conhecer ninguém, não estava para ir virada, não é? E essa pressão que faz com que também estas mulheres depois, num outro braço, num outro lado, comecem a procurar exaustivamente por esse companheiro. Já tenho tudo, estou a ser demasiado seletiva, até estou a ser acusada de ser demasiado seletiva, então vou correr um pouquinho e apressar esse processo. Isso também costuma ser um problema, porque depois acabamos por escolher as pessoas erradas. É verdade que não há garantias de que vamos escolher a pessoa certa, não é? Mas o processo tende a ser um pouquinho mais demorado, pelo menos da experiência que tenho tido. E para aquelas que escolhem ficar solteiras, como é que a sociedade reage? Mal. A sociedade reage muito mal para as mulheres que decidem ficar solteiras, que decidem ter relacionamentos sem compromisso de longo termo, não é? Uhum. Porque há mulheres que decidem, ok, vou ter relacionamentos, mas não quero casar, não é? E a sociedade não está à espera disto. É muito mais fácil vermos a família, a sociedade aceitar um homem que toma essa decisão, vou ficar solteiro, vou ter os meus relacionamentos, até posso ter filhos com 5 mulheres, mas quero ter a minha vida autónoma. Não vai ser tão criticado como se for uma mulher, não é? Infelizmente, isso não é nada positivo para esta mulher, porque ela vai sofrer. Também não vai ser positivo para este homem, porque ele também vai ter o seu sofrimento, porque em algum momento na vida, e já tive experiências destas, quando ele chega a uma determinada idade, ele quer um pouquinho mais de estabilidade e fica difícil encontrar esta companheira para ter uma vida mais serena, não é? Mas a verdade é que tomar a decisão de ficar solteira é uma decisão fácil de tomar, mas é difícil de manter. Uhum. Por isso que a sociedade reage mal. Isso que a sociedade reage mal, não é? E já ouvimos muito a questão de... E a namorada? Os namorados? A namorada, o namorado? Quando é que vai nos apresentar? Não namoras? Cadê o teu namorado? Então, esta pergunta é invasiva. Mas nós já reagimos como se fosse uma questão de pressionar aquela pessoa, como se fosse uma questão de... É prioridade para algumas mulheres ou para alguns homens, e nós não paramos para pensar que podemos estar a ser um pouco invasivos. Sim. As pessoas fazem esse tipo de perguntas, eu acho que sem noção do impacto que vai ter na outra pessoa, né? Até podemos brincar com um adolescente que está a iniciar, não é? A entrar para a fase do início dos namoros, né? E fazer essa pergunta. Ainda assim é invasivo. Vai depender do nível de intimidade, de proximidade que eu tenho com esse adolescente, mas ainda assim é invasivo. A verdade é que, se for uma pessoa já adulta, não é? Fazer esta pergunta sempre vai soar como cobrança. Não vai ser aquela curiosidade de estimular o adolescente de, vê lá, está na hora de começar a namorar. Não, vai ser por que ainda não estás a namorar? Não é? Quando eu pergunto, então, namorado, quando é que vamos ver? Por que ainda não estás a namorar? Por que nós ainda não conhecemos ninguém na tua vida que seja digno de ser apresentado à família e aos amigos, não é? E a pessoa nesta situação naturalmente vai continuar a desenvolver inseguranças, não é? E vai se sentir cada vez mais pressionada a ir àquela sua listinha e diminuir, se calhar, os critérios para aceitar qualquer um. Não é recomendável, não é? De novo, cada um no seu tempo. E existe uma forma saudável de lidar com esta pressão sem se afastar da família? Porque existem alguns que acabam se afastando das suas famílias porque eles estão a pressionar ou foram buscar uma mulher num distrito para mim porque dizem que eu sozinho não consigo. Aquilo que deu exemplo há pouco tempo, que falou que existiu alguém que reclamou que queriam encontros para lhe apresentar alguém. Então, como lidar com esta questão, com esta pressão, sem precisar se afastar dos amigos, dos familiares, na nossa sociedade? Olha, é verdade que muitas pessoas optam por essa estratégia porque às vezes chegamos a um ponto em que fica difícil.
não é? Eu vou evitar ir a festas, almoços de família, porque já sei que a dado momento vão se esquecer de qual é o objetivo da festa e eu vou virar o assunto da festa, não é? Então prefiro não ir, não é? Nasceu mais uma criança na família, eu vou escolher um momento de ir visitar quando não está ninguém, porque se eu for, eu vou passar a ser assunto do momento. Então, esta pessoa vai se isolar, vai evitar o máximo possível estar nesses convívios, nesses contactos, para não ser questionada, não é? Será que é uma estratégia que resolve? É uma estratégia válida? É válida na medida em que me protege. Eu estou a prevenir qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de conflito que hoje não me apetece enfrentar, não é? Mas não resolve o problema a longo prazo, não é? Sobretudo, não ajuda aquelas pessoas a mudarem a sua mentalidade e a evasividade com que vêm fazer-nos essas cobranças, não é? Em algum momento tem que haver espaço para eu poder comunicar a estas pessoas que o que elas estão a fazer é ofensivo. Que eu não quero mais receber esse tipo de perguntas, que quando me fazem essas perguntas vocês me magoam, que eu vou tomar a decisão quando sentir que chegou o momento. Só que nas nossas famílias isso é um cenário um bocado difícil, às vezes até impossível. Há famílias em que é praticamente impossível. Você dizer a uma avó, uma tia, avó, por favor, peço para não me fazer mais esta pergunta. Eu sei que ainda não tenho filhos, mas não é porque eu não quero. Ok? Mas é um processo de longo prazo. Não é? Há pessoas que levam anos a gerir, não é? Resolve com alguns destes familiares, mas dificilmente vão conseguir resolver com todos. Penso que o mais importante é a pessoa estar segura de si, ok? Eu estou nesta situação, tomar conhecimento, eu estou nesta situação, tenho ou não tenho nenhum problema biológico, tenho ou não tenho um problema de encontrar um parceiro, tenho ou não tenho uma dificuldade financeira, ainda estou a me organizar, a minha prioridade não é essa, eu tenho que ter consciência de qual é a minha situação, qual é a minha decisão, qual é a minha posição naquele momento. E conforme for, eu vou decidir se vou a esse encontro ou não, se vou fazer esse enfrentamento ou não, se vou fazer essa conversa ou não com esta pessoa que está a invadir o meu espaço, a minha privacidade. Então, como sempre, vai haver várias estratégias possíveis de acordo com o cenário que cada pessoa está a viver. Não existe uma receita que funcione para todos. Ok? Para cada situação, para cada preocupação de cada paciente, vai haver várias medidas que a pessoa pode fazer. Isolar-se não é a única. Sair do meio, afastar-se do envolvimento com a família não é a única solução. Há formas de melhorar a comunicação, de informar, até de educar estes familiares a melhor se posicionarem em relação a esta temática. Certo. E também temos a questão de mulheres que se casam tendo filhos. E elas, no seu casamento, são pressionadas a dar filhos, né, aos seus parceiros. Como lidar com esta situação? Aos novos parceiros. Aos novos parceiros, neste caso. Pois, isso é algo muito comum mesmo. Eu primeiro quero falar de uma coisa que costumo acompanhar e que, às vezes, pode trazer muito sofrimento para algumas mulheres e para os seus filhos, que é aquela situação em que há um casamento, e esta mulher, não vou dizer é forçada, né? É aconselhada a deixar esta criança do casamento anterior em casa dos avós, para os seus pais criarem, para não perturbar esse novo lar que está a surgir. Às vezes porque esse novo marido não quer ter a criança de outro homem ali, às vezes porque a própria família, não sei, por diversos motivos, não é? Esta criança não é criada nesse novo lar e a mãe tem que abdicar da criação dessa criança e deixá-la com os pais ou contigo para que ela possa constituir o novo lar. Invariavelmente isso constitui um sofrimento muito grande para esta mulher. Algumas tenho acompanhado, conseguem fazer uma posição de força e determinar que se vou casar, se vou constituir um novo lar, este filho faz parte de mim, ele vai junto. Se não é para ele ir junto, então não há casamento e a coisa se resolve. E esse lar até cresce, nascem novos filhos e essa criança então é bem integrada e é mais um filho da casa e não há problema. E eu gostava de aproveitar, chamar um pouquinho a atenção para que se tivesse esse cuidado, né? Não que na casa dos avós essa criança não será bem tratada, né?
Mas eu tenho encontrado várias crianças que cresceram nessa situação e que trazem uma ferida, uma dor, não é, da infância que dificilmente está a ser curada porque o sentimento de rejeição vai estar presente. A minha mãe preferiu me entregar aos meus avós ou aos meus tios para fazer a vida dela, ok? É verdade que há várias circunstâncias que podem ter levado a isso, né? Mas tem que haver alguma coisa a fazer para minimizar esse sofrimento deste adulto hoje que passou por isso na infância. Então, se temos crianças que estão nessa situação, pelo menos vamos minimizar e manter um contato, uma comunicação, alguma conexão para que ela não se sinta totalmente rejeitada. Depois, indo à sua pergunta, Winnie, a pressão vai até esse extremo, não é? Eu estou com um novo companheiro, eu já tenho um filho do casamento anterior, não é? Ou eu estou com uma nova companheira, já tenho um filho de um casamento anterior. Eu sempre quis só ter um filho, mas agora nessa relação estou a ter que repensar para ter um filho desta nova relação. Várias coisas podem surgir nesta situação, né? Se estivermos de comum acordo, vamos ter essa criança, a vida flui, criamos uma nova família. Mas estou a ver problemas, por exemplo, do medo de ter uma criança numa relação que ainda está fresca e esta relação terminar como a anterior e eu ter 2 filhos de pais diferentes. É? Eu já venho com o filho de um casamento anterior, ok, estou a ser pressionada porque já estou casada há um tempo, tenho que ter um filho com este, mas eu não tenho certezas ainda de que esta relação vai durar e tenho receio de passar pelo mesmo e vou ter um filho, ok? Então, esse adiar também traz um outro sofrimento, traz outros níveis de ansiedade que é preciso saber gerir, não é? E de novo, a decisão é da pessoa. A mulher, em particular, tem o direito de decidir se vai ter esse filho, quando vai ter esse filho. Claro que queremos sempre consenso entre ela e o seu companheiro, mas ceder à pressão da família, da sociedade, porque agora estás nesse casamento, tens que dar um filho ao teu novo marido, não pode ser o único elemento que vai levar essa mulher a ter esta criança, porque no final ela é que vai ter que lidar com toda a situação e com a criação desta criança. Queria adicionar mais uma coisa em relação a este novo relacionamento com nova criança. Se tivermos uma criança do casamento anterior, não é? E for nascer uma deste novo casamento, significa que esses 2 pais têm que estar preparados para criar esses filhos diferentes de forma igual. Ok? Os filhos não são iguais, a gente vai lidar com eles conforme a natureza de cada um. Mas os 2 têm que ser tratados como filhos. Isso é uma outra dificuldade, é um outro desafio que se não tivermos em conta pode ser mais um motivo para retrair esse pai ou esta mãe. Eu vou ter um filho aqui, como é que este meu filho vai ser tratado por esta outra pessoa que não é pai dela, quando já tivermos o nosso filho como casal? Então, são várias coisas, né? Mas essas 2 em particular são as que costumam surgir mais. Quando a mulher ela é pressionada a ser mãe, ela vira mãe e em algum momento esta relação é rompida, ela fica solteira. Como é que fica esta sociedade que tanto pressionou para que ela tivesse filho? Pois é, infelizmente isto é um problema muito sério e mais comum do que a gente pensa. Imagina o que tínhamos falado do bocado da pressão do tempo, da idade, a idade social, a idade cultural para ter esse filho, a idade social para ter um parceiro. Primeiro ela é pressionada para ter o parceiro porque já está na idade. Depois é pressionada para ter esse filho. Estamos casados ou não? Ok, já estás com esta pessoa há muito tempo, vamos lá lobular, ter filho, ok, engravidou, vamos lobular a seguir, não importa. O importante é teres alguém e teres um filho. A pessoa sente-se pressionada, vai, faz o que a sociedade quer e a relação não dá certo. E esse marido vai embora. E se ela estava a adiar porque ainda não tem condições, não tem um emprego estável, boa pergunta. Como é que vai ficar a educação dessa criança? De onde é que virá o dinheiro, os recursos para criar esta criança, para educar esta criança? As pessoas têm que ter sentido de responsabilidade quando fazem essa pressão. Eu vou pressionar a minha sobrinha, a minha neta para ter um filho, mas ela não terminou a 12ª, não tem um negócio que lhe dê sustento, ainda depende dos pais. Os pais é que vão criar esta criança.
Não, encontram um parceiro e se os dois se juntarem e trabalharem, ok. Agora, nesta situação, o homenzinho veio a criança, decidiu ir embora. Quem vai cuidar dessa criança? Não, aqui nós, na nossa cultura, nos ajudamos uns aos outros. Será? Eu ainda tenho muitas dúvidas, sobretudo nas zonas urbanas e periurbanas, de que seja facto. De que uma mulher vai ter uma criança, não é? Que o marido vai abandonar e a sociedade toda, a comunidade, os vizinhos, os irmãos da igreja hão de ajudar com cesta básica, com a fralda e o leite para ajudarmos esta criança. Isto não existe, pelo menos nesses meios. Se puderem ajudar, vai ser um bocadinho aqui, um bocadinho ali, mas esta mulher vai sofrer para conseguir dar a volta a esta situação. Esta criança vai passar dificuldades, vai estar sujeita a problemas de saúde. Esta mulher vai estar sujeita até a questões de violência por causa da vulnerabilidade toda que ela se vai encontrar para poder ter meios de sustento e uma série de outras coisas que nós podíamos passar o dia todo aqui a listar. Então, quando fizermos essa pressão, nós temos que ter em conta isto. Muitas vezes já vi algumas mulheres a comentarem, ok, estão a fazer pressão para eu ter uma criança, quem vai sustentar essa criança? Estão a fazer pressão para eu ter mais um filho, eu já tenho 2 e consigo gerir os 2, mas estão a pressionar que tem que ter mais um filho, um terceiro, tem que fazer mais uma menina, tem que fazer mais um menino, ou porque não tem o rapaz, então tem que tentar até ter um rapaz. Se eu fizer esse filho, de onde é que virá o dinheiro para sustentar essa criança? Onde come um, comem 2. Não, eu quero que os meus filhos tenham uma alimentação saudável, eu quero que eles estejam numa boa escola e o mínimo que eu ganho dá para dar essas condições mínimas a estas crianças no número que eu decidi. Mas a sociedade é implacável, ela vai insistir sem analisar se a pessoa tem meios ou não. Essa ideia ilusória de que vivemos em comunidade, que ajudamos uns aos outros, eu ainda vejo na zona rural. Eu conheço muitos distritos, eu conheço todas as províncias de Moçambique, já estive em todas, já estive em vários distritos lá bem longe, onde até não chega carro, e sei que vão ajudar. Vais capinar na machamba do vizinho, vão te dar um pedaço de terra, o que eu não tiver, o outro tem, e vais ter essa ajuda. Aqui na cidade isso não existe. E a verdade é que é aqui na cidade onde existe maior pressão. Porque lá o sistema de funcionamento é diferente. Aquela menina, aquela jovem, menina não, aquela jovem senhora, não é? Quando chegar à altura de ter filhos, não vai ter problemas em encontrar um companheiro e provavelmente vai ter filhos o mais cedo possível, a menos que haja um problema biológico, né? E se houver essa criança, se houverem estas crianças, bem ou mal, onde houver um prato de comida, vão se alimentar. Mas aquela qualidade de vida, questões de saúde e tudo mais, nós já sabemos que é precário. Então não vamos generalizar, tá? Voltando aqui para esse contexto que estamos a falar, vamos evitar fazer pressão se nós não sabemos o que está por detrás da história daquela pessoa. Nós estamos aqui a falar da pressão da sociedade. Nós dizemos aqui que a sociedade pressiona, a família pressiona. Mas existem casos em que o homem, o parceiro, é quem pressiona. O homem é que quem faz de tudo, que cria condições para que a mulher possa lhe dar um filho. Ou mais. E depois ele abandona esta mulher. Não cuida destes filhos. Como é que fica a saúde mental desta mulher? Muito mal, muito mal. Eu ia começar por dizer que existem leis nesse país, que nessas situações é preciso acionar a lei para que ele cumpra com as suas obrigações. Existe o Tribunal dos Menores em todo o canto desse país e as pessoas não podem negligenciar a sua responsabilidade. Tem filho, está registrado, ou não está registrado e sabe-se, pode-se provar que é filho daquela pessoa, tem que assumir a responsabilidade. E aí não há condescendência, porque uma criança tem que ter os seus direitos salvaguardados. Agora, para esta mulher, a sua saúde não vai estar bem, ok? Primeiro porque ela esteve envolvida num relacionamento de tal modo que se deixou convencer de que podia seguir em frente, né? De que poderia gerar essas crianças, ter esses filhos e contaria com este parceiro para cuidar daquelas crianças, que seria uma família. Quando isso não acontece, é um baralho de cartas que se desmorona, não é? Porque eu criei expectativas, eu idealizei de alguma forma, cedi à pressão, não é?
Pode ser que eu também queria ter filhos, mas o meu parceiro queria ter 4 e eu fui tendo os filhos, mas depois ele desaparece. E desaparece, deixando-me numa situação em que não quer cuidar destas crianças. É muito difícil, ok? Nós vamos encontrar todo tipo de sintomas e até sintomas graves de saúde mental se essa pessoa não tiver apoio familiar, se essa pessoa não tiver apoio profissional. Porque não é fácil, mesmo que seja uma única criança. Aquela fase de transição, do choque, da separação, de ter que olhar para a sua vida de uma forma diferente, de ter que buscar recursos para se tornar autônoma, porque às vezes não são autônomas, não é? Tudo isso constitui desafios que esta mulher vai ter que se refazer, não é? Para poder dar conta da sua situação atual de vida. E às vezes até podem ser mulheres que estão bem do ponto de vista financeiro, têm alguma estabilidade, que até podem sustentar esta criança. Mas não foi isso o que sonharam, não foi isso o planejado. Houve uma união, planificaram ter filhos, esse indivíduo disse que queria ter mais e mais filhos, e lá seguimos em frente e de repente a relação termina e não quero saber, cuida dos teus filhos sozinho. É um choque, é traumático, não é? Eu vou com os meus recursos cuidar dos meus filhos, já que você não quer, tudo bem, mas emocionalmente eu não tenho como pagar para, ok, tenho dinheiro e o meu coração vai ficar logo bem. Isso não existe. Eu vou ficar traumatizada, eu vou desenvolver sintomas de depressão, de ansiedade, posso até desenvolver sintomas mais graves, não é? Consumo de substâncias, consumo de álcool, por exemplo, não é? Por causa de uma decepção desta natureza. Bom, em algumas culturas, algumas mulheres, famílias procuram curandeiros, práticas espirituais por causa desta pressão. Qual é o risco que isto apresenta? Bom, eu não posso falar muito dos tratamentos tradicionais porque não os conheço na profundidade, mas o que sei é que sim, de facto, já me relataram algumas mulheres que em algum momento, por causa da dificuldade de engravidar, recorreram a tratamentos tradicionais para ver se conseguiam ultrapassar a situação. Mas, até onde eu tenho conhecimento, nenhuma delas conseguiu superar a dificuldade ou o problema biológico usando esse tipo de recursos. A mim, o que me preocupa em relação a isso é que a pressão nos leva até esse nível de extremo, não é? De procurar todo tipo de ajuda possível para reverter a situação. Há que assumir que nem todas as pessoas estarão em condições físicas para ter filhos, mulheres ou homens, ok? Inclusive há práticas culturais e outras para tentar superar isso, que expõem esta pessoa, inclusive com violência física, com violência sexual, não é? Que depois vai trazer outro tipo de problemas mentais ou de sintomas para estas pessoas, mulheres ou homens. Então, mais uma chamada de atenção para que as pessoas estejam mais informadas ou procurem se informar mais sobre esse tipo de preocupação. Gerar uma criança não é uma coisa tão linear. Há problemas gineco-obstétricos que podem levar a isso, há problemas genéticos que podem levar a isso, e é preciso que a pessoa procure os profissionais de saúde para saber qual é a sua situação. Às vezes são só problemas emocionais. Uma pessoa que está sob estresse, sob pressão, que tem um relacionamento instável, que a deixa insegura, pode fazer com que ela não engravide. Não é? Então é preciso realmente a sociedade ter em consideração que, independentemente das crenças culturais e religiosas de cada um, não devemos excluir a busca por profissionais de saúde para tentar eliminar possíveis causas biológicas ou emocionais e ajudar esse casal a fazer a superação e não apenas pressionar para que tenham um filho. Então, a culpa seria a falta de apoio emocional ou a questão da liberdade de poder decidir quando ter filhos?
Não gosto da palavra culpa. Gosto mais de responsabilidade. Eu acho que cada um de nós tem que ser responsabilizado por se manter responsabilizado por se manter informado, por buscar soluções informadas, não é? Baseadas em evidências, baseadas na ciência. Mas claro, não somos nós que vamos obrigar as pessoas a isso. Cada um tem as suas crenças e a gente vai respeitar. Mas é preciso ter em conta os riscos. Não é? Eu posso ir para as minhas crenças, para a minha religião, mas tenho que ter consciência suficiente de avaliar possíveis riscos que não vão me deixar numa situação ainda mais difícil. E o que é que nós podemos fazer como amigos, sociedade, família, para respeitar o tempo de um casal? Eu acho que falta-nos cada vez mais empatia, sensibilidade pela situação do outro. Antes de fazer uma pergunta desta natureza, temos que ser capazes de pensar que impacto, como é que esta pessoa vai receber esta pergunta? Como é que está esta pessoa neste momento, né? Ou o que é que acontece na vida dela? O que eu sei da vida dela que me dá o direito de fazer esta pergunta? Porque há perguntas que a gente deveria calar, deveria não fazer. E estas perguntas são efetivamente invasivas. Elas ultrapassam o limite da liberdade do outro. Porque quando eu faço uma pergunta, quando faço uma cobrança destas, eu estou à espera de uma resposta. Para esta pessoa responder, ela se calhar tem que ir lá para o fundo da sua dor, da sua própria frustração, só para satisfazer a minha curiosidade, a minha pergunta. Então, a minha sugestão vai ser mesmo esta. Vamos evitar, ok? Se eu sou amiga ou familiar próximo desta pessoa e quero ajudar e até sei o que está a passar na vida dela, esta pessoa vai me dar abertura para eu entrar nesse assunto. Se essa pessoa nunca falou comigo sobre tais assuntos, evita perguntar, ok? Porque cada pergunta, cada comentário desta natureza é uma violência psicológica que estamos a fazer com o outro. E isso tem que estar muito claro. Sim, então eu acho que não cabe a nós, não cabe a mim entrar na questão de entrar na vida de uma mulher e perguntar por que não tens filhos? Qual é o problema que tu tens? Não porque eu tenho filhos, mas é uma questão da privacidade daquela mulher. Exatamente. Em algum momento eu posso vir até assim e dizer, olha, eu tenho alguém que está a enfrentar uma situação. Eu sei qual é a sua condição, mas eu posso dizer, olha, eu tenho alguém que está nesta situação e gostaria de pedir o seu apoio. Em algum momento, essa pessoa pode dizer que, olha, ela está numa situação diferente da minha, mas pode fazer isto, pode procurar a clínica X, pode fazer isto, mas aquilo. Mas não estou no direito de ir lá e questionar, olha, qual é o teu problema? Por que tu não tens filhos? É teu problema ou de teu marido? Isso não cabe a mim. Não. Eu tenho que saber respeitar. E muita gente na sociedade, ela não para ver isto. Nós temos que saber respeitar o espaço do outro, saber respeitar o tempo do outro. E acaba por ser ofensivo, porque é verdade que com o passar do tempo a pessoa até já fica à espera. Vou cumprimentar aquelas tias, a primeira coisa que elas vão me perguntar é isto. Mas ainda assim, toda vez que te perguntarem, você vai sentir como uma violência. E é por isso que eu disse que é violência psicológica mesmo, né? Porque a pessoa que está a perguntar acaba por perder a noção de que está a cobrar. Não é o simples perguntar, quando é que vamos ver um namorado? Quando é que vais nos dar um netinho? Não, por que ainda não nos deste um netinho? Estás à espera de quê? O que é que se passa contigo que ainda não nos deste um netinho, né? E isto realmente é invasivo, é violento para aquela pessoa. Há muitas mulheres e homens até com quadros depressivos, não é? A sofrer em silêncio e não procuram ajuda porque se calhar até nem conseguem associar a sua depressão a estes tipos, a esses momentos e sofrem. E as pessoas, se não forem confrontadas com a situação, vão continuar a questionar, vão continuar a cobrar. E acho que esta é uma das grandes mensagens que eu gostaria que o podcast passasse, que as pessoas têm que parar de questionar, de cobrar.
não vou dizer se meter na vida dos outros, que é o termo grupo popular que se poderia usar. Se eu sei que o outro está nesta situação, pense primeiro, não é? O quanto esta pessoa já deve estar a sofrer por não estar a alcançar esta meta, não é? Que nós todos achamos que é meta da vida do ser humano, que se calhar para ela ainda não é o momento, mas se já tiver passado o momento, está a significar um sofrimento muito grande para ela. Então, quando a gente vai cobrar, quando a gente vai perguntar, independentemente do tipo de relacionamento que temos com esta pessoa, não é? Principalmente o relacionamento familiar, independentemente disto, vai ser invasivo, é violento. E temos de ter isso em conta. Temos tios, temos amigos que quando o homem vai lá, vou pegar aqui na questão dos homens, quando o homem vai lá e diz, olha, eu tenho um problema biológico, eu não posso ter filhos. E ele logo já olha e diz, não, és tu, és tua esposa. E o homem sai de lá convencido que um homem nunca tem problemas. Sempre as mulheres é que têm problemas. E chega a casa e olha para a mulher e diz, olha, o meu tio disse que tu é que tens problemas. Não é possível um homem ter problemas, porque as mulheres é que dão os filhos aos homens. Automaticamente este problema é contigo. Então, se as pessoas não estiverem... Dizem, não é na família. Na nossa família nós não temos esse problema. Na nossa família não existe esse problema. Todos os homens da nossa família fazem filhos, mesmo as mulheres. Isso é problema da família da tua mulher. E isso revela mais uma vez a falta de informação. Imagina que este homem em particular é esclarecido e ele e a mulher, antes de irem revelar aos tios, fizeram todos os exames, foram atrás e perceberam que efetivamente ele tem um problema biológico que ele não pode ter filhos. Qual vai ser a postura desse jovem diante dos tios? Vai dizer, não, eu sei que na nossa cultura, na nossa tradição, nunca aconteceu isso na família, mas eu fui ao médico, eu fui ao sítio X, fiz esse exame e eu tenho esse problema. Os tios vão continuar com a opinião deles, porque dificilmente vão mudar, mas ele tem a convicção, porque tem conhecimento. Então, uma das coisas que é importante para vencer esse tipo de barreiras, não é? É conhecimento. Eu tenho que me informar e hoje em dia temos acesso à informação que não acaba mais. Toda a gente que está a assistir o nosso podcast significa que tem acesso à internet. Então, se eu tenho acesso à internet para assistir um podcast, vou pesquisar infertilidade, problemas de concepção, causas, possíveis consequências. E aí eu vou saber. E vou poder ter uma conversa madura com os meus tios para os informar. A opinião deles poderá mudar ou não, mas não posso estar numa posição de falta de conhecimento e que por conta disso eu vou assumir a posição dos meus tios porque eles disseram que na nossa família isso não existe. Ok? Então é uma viagem muito grande e é preciso ter os pés assentes na terra para não tropeçarmos, certo? Bom, chegamos ao fim da nossa conversa. Deixo este espaço para deixar uma mensagem, alguma coisa que queira transmitir à nossa sociedade que tem, de certa forma, contribuído para pressionar as mulheres, a casais. Recém-casados também têm sofrido muito esta pressão de quando é que vão ter filhos? Quando é que vão nos dar uma criança? Quando é que teremos um neto a correr cá em casa? Então eu gostava que deixasse uma mensagem. Permita-me deixar algumas mensagens. Então, bom, para as famílias, para a sociedade, a mensagem é de respeitar o tempo desse casal, respeitar o tempo dessa mulher, respeitar o tempo deste homem, para que eles possam se organizar e ter esta criança quando acharem que estão preparados, que chegou o seu tempo. Respeitar, porque a pressão pode significar violência psicológica para este casal, porque se nós não soubermos o que está por detrás desse adiamento, não é? Pode estar a causar ainda mais sofrimento. Depois, uma outra mensagem para esta mulher, para este homem que está nesta situação: sigam a vossa caminhada conforme tiverem planejado e se houver algum obstáculo, alguma dificuldade, cabe a vós fazer essa gestão. Se sentirem pressionados, procurem ajuda para saber como enfrentar melhor a situação. Mas ceder a esta pressão só para satisfazer os outros vai acabar por terminar numa consequência negativa para vocês.
ok? Então, não ter um filho na idade que os outros determinaram que tem que ser, não é problema. Nós temos que normalizar o facto de cada um ter o direito de decidir quando e com quem vai ter esta criança. Seja casais recém-formados, casais já existentes, ou pessoas que ainda estão solteiras. Porque eu posso ter um filho também quando achar que já estou em condições, eu posso ter um companheiro quando esse companheiro que se ajusta ao perfil, aos meus interesses, estiver realmente disponível. Porque senão vamos encontrar um homem aleatório na rua, uma mulher aleatória, porque a minha família quer que eu tenha uma criança e vamos ser todos infelizes, principalmente essa criança. Muito obrigada. As mensagens aqui foram deixadas e dizer para todas as mulheres, como disse a doutora Palmira, não tenha pressa. Tudo no seu tempo. E convido a todos para seguir as nossas páginas, os endereços cá passam na telinha. Peço também para que sigam a página da Bibare, ela que tem ajudado, e este podcast foi patrocinado pela Bibare. Doutora Palmira, antes de fecharmos, também gostava de saber se tem algum endereço, alguma página que também possamos colocar aqui para que possa ser seguida. Não tem. Certo. E para não quem sou ainda muito fã das precisar, redes sociais, até tem, mas é só para seguir os outros. e para quem precisar dos seus serviços? Bom, eu dou consultas no Instituto do Coração e é o único sítio onde atendo. Obrigada. Então, muito obrigada, doutora Palmira, por ter aceito o nosso convite, e acredito que esta mensagem aqui deixada, esta reflexão vai ajudar muita gente, muitos casais, muitas mulheres que estão mesmo a precisar. E até. Obrigada. Muito obrigada. Boa. Obrigada.